O dia 9 de janeiro de 2004 amanheceu como qualquer outro no Rio de Janeiro, com o movimento frenético no centro e o calor intenso típico do verão. Priscila Belfort, de 29 anos, saiu de casa para mais uma jornada que parecia rotineira. Era uma mulher conhecida por seu sorriso caloroso, seu carisma natural, claro, por ser irmã de Vitor Belfort, o renomado lutador de MMA. Porém, naquele dia, algo incomum aconteceria, transformando sua vida e a de sua família para sempre. Priscila havia combinado de encontrar uma amiga no centro, perto de uma lanchonete conhecida. Sua última mensagem, enviada por volta das 11 horas, indicava que estava a caminho, mas ela nunca chegou ao destino. O silêncio que se seguiu foi perturbador. No início, pensaram que poderia ser um atraso ou um problema comum. No entanto, com o passar das horas, a inquietação cresceu, dando lugar ao medo. A busca começou imediatamente. A família Belfort acionou amigos, conhecidos e, por fim, a polícia. Apesar do esforço inicial, as investigações enfrentaram um obstáculo após o outro. O centro do Rio, com seu vai e vem constante, parecia ter engolido qualquer rastro de Priscila. Os relatos sobre seu último paradeiro eram conflitantes. Alguns afirmavam tê-la visto entrando em um táxi, enquanto outros diziam que ela estava acompanhada de um homem não identificado. A mídia rapidamente se envolveu, e o desaparecimento de Priscila se tornou manchete em todo o país. A família, tomada pelo desespero, se dividiu entre aparições públicas e buscas silenciosas, enquanto as autoridades corriam contra o tempo. Entre a dor e a esperança, a mãe de Priscila fez um apelo emocionado para que qualquer pessoa com informações entrasse em contato. Mas os dias viraram semanas, e as semanas, meses, sem qualquer avanço significativo. Quase 20 anos depois, quando o caso parecia fadado ao esquecimento, uma nova informação surgiu de forma inesperada. Um informante anônimo entrou em contato com as autoridades, afirmando saber detalhes que poderiam mudar o rumo das investigações. A notícia, divulgada em primeira mão pelo Jornal da Tupi, abalou a cidade e reacendeu as esperanças da família Belfort. A delegacia anti-sequestro assumiu o caso, determinada a reexaminar cada pista com uma nova perspectiva. Enquanto isso, a cidade, marcada pela memória do desaparecimento, parecia ansiosa por respostas. Pessoas que antes se mantiveram em silêncio agora reconsideravam suas lembranças, e cada detalhe recuperado trazia à tona novas possibilidades. O mistério permanecia, mas, pela primeira vez em anos, havia um vislumbre de que a verdade finalmente poderia emergir. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui, e nos ajude com sua inscrição. Comente o que você faria em uma situação parecida, não esqueça de deixar seu like. Sua história pode se tornar nosso próximo vídeo. O informante anônimo havia revelado algo que chamou a atenção das autoridades. No dia do desaparecimento, Priscila teria sido vista entrando em um prédio antigo na Rua do Ouvidor, um local conhecido por suas atividades comerciais durante o dia, mas que ganhava um ar deserto e sombrio à noite. A informação era vaga, mas suficiente para motivar uma nova busca no local. Investigadores começaram a levantar arquivos antigos e a entrevistar pessoas que trabalhavam ou moravam nas redondezas naquela época. Na delegacia anti-sequestro, o clima era de expectativa. Um dos policiais mais experientes, Marcos Viana, assumiu a liderança da operação, revisitando as poucas evidências que restaram do caso. Ele estava ciente do peso desse desaparecimento e do impacto que ele havia causado na opinião pública. Marcos decidiu começar pelo informante, que concordou em fornecer mais detalhes sob condição de anonimato absoluto. A reunião aconteceu em um local seguro, e o que ele ouviu deixou a equipe perplexa. O informante mencionou um homem chamado Arthur Lima, um nome que nunca havia surgido na investigação original. Segundo ele, Arthur era conhecido na época por ser um intermediário em negociações obscuras, supostamente, tinha alguma ligação com Priscila. A conexão era vaga, mas intrigante. Marcos sabia que encontrar Arthur seria um desafio, especialmente considerando que ele parecia ter desaparecido dos radares anos atrás. Mesmo assim, a equipe começou a rastrear seus últimos registros. Enquanto isso, a família Belfort foi informada sobre os novos desdobramentos. Vitor, sempre protetor em relação à irmã, decidiu participar mais ativamente das investigações, usando sua influência para conseguir acesso a informações e pressionar por avanços. Ele também começou a revisar suas próprias memórias da época, tentando lembrar se Priscila havia mencionado o nome de Arthur ou algo relacionado a ele. Cada detalhe poderia ser crucial. As investigações logo levaram a um pequeno depósito abandonado nos arredores do centro,
um local onde Arthur supostamente trabalhava antes de desaparecer. A equipe encontrou documentos antigos, alguns deles parcialmente destruídos, mas entre eles estava uma lista de contatos que incluía o nome de Priscila. O achado trouxe um misto de esperança e inquietação. O que aquela ligação poderia significar? E por que Arthur nunca havia sido mencionado antes? Enquanto isso, jornalistas retomavam o interesse pelo caso, e a história de Priscila novamente ocupava as manchetes. Algumas pessoas que haviam se mantido em silêncio por medo começaram a se manifestar, trazendo informações que antes não haviam sido consideradas. Uma testemunha afirmou ter visto uma mulher com características semelhantes à de Priscila entrando no depósito na tarde de seu desaparecimento, acompanhada de um homem alto e de expressão séria. A descrição não era suficiente para identificar Arthur, mas adicionava mais uma peça ao quebra-cabeça. Em meio às investigações, a equipe descobriu algo perturbador. Uma ligação anônima feita para a polícia no dia do desaparecimento relatava gritos vindos de um prédio próximo ao depósito. Na época, a denúncia não havia sido priorizada, e o local nunca foi investigado. Com essa nova pista, Marcos e sua equipe decidiram realizar uma busca no prédio, que estava abandonado há anos. O interior do prédio era escuro e repleto de sinais de degradação. As paredes cobertas de grafites e o silêncio opressor aumentavam a tensão da equipe enquanto exploravam cada andar. No terceiro andar, encontraram uma sala trancada. Após arrombá-la, descobriram objetos que pareciam pertencer a Priscila, incluindo uma pulseira que a família confirmou ser dela. O achado trouxe um misto de alívio e pavor. Era a primeira evidência concreta conectando Priscila ao local. Com a repercussão crescente, a delegacia anti-sequestro recebeu uma nova onda de informações. Uma delas era de uma mulher que afirmava ter trabalhado no depósito e conhecia Arthur. Segundo ela, ele desapareceu logo após o sumiço de Priscila e parecia extremamente nervoso nos dias que antecederam o ocorrido. A mulher forneceu uma descrição detalhada de Arthur, que permitiu à polícia criar um retrato falado atualizado e começar a rastreá-lo com mais intensidade. Vitor decidiu organizar uma coletiva de imprensa, pedindo que qualquer pessoa com informações se apresentasse. Ele falou diretamente ao público, demonstrando sua dor e determinação em encontrar respostas. Seu apelo emocionado tocou muitos, e nas semanas seguintes, a polícia recebeu dezenas de relatos, alguns deles contraditórios, mas outros oferecendo detalhes que poderiam ser úteis. Entre as novas pistas, surgiu uma informação que deixou os investigadores intrigados. Arthur não era apenas um intermediário em negócios ilegais, mas também tinha vínculos com um grupo que operava nos arredores do centro. Esse grupo, envolvido em atividades clandestinas, poderia estar relacionado ao desaparecimento de Priscila. No entanto, a conexão entre eles ainda era incerta, e as peças do quebra-cabeça permaneciam espalhadas. Enquanto Marcos trabalhava incansavelmente para juntar as novas informações, a tensão na família Belfort crescia. Eles sabiam que estavam mais próximos da verdade, mas também temiam o que poderiam descobrir. Cada avanço parecia trazer mais perguntas do que respostas, e o mistério em torno de Priscila continuava a envolver todos os envolvidos em uma teia de incertezas. O retrato falado de Arthur Lima circulou amplamente nos noticiários e nas redes sociais, atraindo a atenção de pessoas que afirmavam conhecê-lo. Entre elas, um ex-colega de trabalho entrou em contato com a polícia, revelando que Arthur havia fugido para o interior do estado há mais de uma década. Ele mencionou uma pequena cidade no norte do Rio de Janeiro, onde Arthur teria sido visto pela última vez trabalhando em um bar de fachada discreta. Marcos e sua equipe decidiram investigar a pista. A viagem até a cidade era longa, mas a sensação de que estavam mais perto de encontrar Arthur era palpável. Ao chegarem, começaram a fazer perguntas discretas entre os moradores, tentando confirmar a presença do homem. Pouco a pouco, relatos começaram a surgir. Muitos pareciam vagos, mas havia algo que todos mencionavam: Arthur era reservado e desconfiado, desaparecendo por longos períodos sem dar explicações. Enquanto isso, no Rio, novas análises eram realizadas nos objetos encontrados no prédio abandonado. Um dos itens, uma antiga agenda de contatos, parecia conter pistas intrigantes. As páginas estavam parcialmente rasgadas, mas nomes e números de telefone ainda eram legíveis. Entre eles, um número chamou a atenção da equipe. Após uma breve investigação, descobriram que o número estava registrado em nome de uma mulher chamada Helena Rodrigues, que havia morado no centro na época do desaparecimento de Priscila. Helena foi localizada em Niterói e aceitou falar com os investigadores. Durante o depoimento, ela parecia nervosa, hesitando ao responder às perguntas.
Aos poucos, revelou que conhecia Arthur e que ele costumava frequentar o prédio abandonado onde os objetos de Priscila foram encontrados. Helena afirmou que, pouco antes de desaparecer, Arthur estava envolvido em algo que ela descreveu como arriscado, mas recusou-se a entrar em detalhes. De volta à pequena cidade do interior, Marcos e sua equipe finalmente localizaram o bar onde Arthur teria trabalhado. O proprietário, um homem idoso de fala pausada, confirmou que Arthur havia estado ali anos atrás, mas que havia desaparecido repentinamente, deixando para trás apenas uma mala cheia de papéis. A mala, guardada no porão do bar, foi entregue aos investigadores. Ao abri-la, encontraram documentos e anotações que sugeriam o envolvimento de Arthur com negócios ilícitos. Entre os papéis havia algo ainda mais perturbador: uma carta escrita à mão, aparentemente nunca enviada. Nela, Arthur mencionava um erro irreparável e que estava sendo perseguido. Ele implorava perdão a uma pessoa cujo nome não foi mencionado, mas a mensagem transmitia um desespero que sugeria que ele sabia mais sobre o desaparecimento de Priscila do que qualquer um imaginava. Enquanto Marcos tentava montar as peças, Helena entrou em contato novamente. Ela parecia ter mudado de ideia. Em uma ligação emocionada, revelou algo crucial. Na época, ela havia visto Priscila e Arthur juntos no prédio abandonado. Helena afirmou que Arthur parecia estar tentando protegê-la de alguém, mas não sabia quem. Essa revelação trouxe um novo elemento ao caso, indicando que Arthur poderia ter sido tanto cúmplice quanto vítima. As novas informações levaram os investigadores a concentrar seus esforços no círculo de contatos de Arthur. Entre os nomes identificados estava o de um empresário influente, Ricardo Ventura, conhecido por atuar em atividades clandestinas. Ricardo era poderoso e discreto, mas um antigo informante da polícia afirmou que ele tinha negócios frequentes com Arthur. Seria Ricardo o homem que Helena mencionou? E qual seria sua ligação com o desaparecimento de Priscila? A equipe conseguiu uma autorização para investigar os negócios de Ricardo, descobrindo que ele ainda possuía propriedades no centro do Rio. Uma delas, um galpão aparentemente desativado, chamou a atenção. Marcos e sua equipe realizaram uma operação sigilosa para inspecionar o local, encontrando documentos antigos que conectavam Ricardo a atividades ilegais na época do desaparecimento de Priscila. No galpão, também foram encontrados recortes de jornais sobre o caso, cuidadosamente guardados. As datas batiam exatamente com os dias seguintes ao desaparecimento, sugerindo que Ricardo estava acompanhando tudo de perto. Marcos sabia que esse era o elo que poderia conectar os envolvidos, mas provar isso exigiria mais do que pistas circunstanciais. O círculo começava a se fechar, mas ainda havia muito a ser desvendado. Com cada nova descoberta, o mistério em torno de Priscila se aprofundava. Sua ausência era sentida mais do que nunca, mas a esperança permanecia viva. Marcos e sua equipe continuavam incansáveis, sabendo que estavam mais perto da verdade. Porém, a sombra do desconhecido pairava sobre todos, deixando no ar a sensação de que o desfecho ainda guardava revelações inquietantes. No interior do galpão de Ricardo Ventura, a atmosfera era carregada de tensão enquanto a equipe de Marcos catalogava os documentos encontrados. Entre os papéis, além dos recortes de jornal sobre Priscila, havia listas de nomes e valores que levantavam suspeitas de pagamentos regulares a pessoas não identificadas. Um desses nomes, destacado em um canto da lista, era conhecido pela equipe: Arthur Lima. Isso reforçava a conexão entre Ricardo e Arthur, mas ainda não explicava o envolvimento de Priscila. Enquanto os investigadores analisavam o material, receberam uma denúncia anônima. A ligação vinha de alguém que afirmava ter trabalhado para Ricardo no início dos anos 2000 e dizia saber algo importante sobre o desaparecimento de Priscila. O denunciante, que usava um pseudônimo, concordou em se encontrar com Marcos em um local público, mas parecia extremamente cauteloso. No encontro, revelou que Ricardo tinha uma espécie de rede de pessoas que recrutava para tarefas específicas, e Arthur era um de seus principais contatos na época. Segundo o denunciante, Priscila teria sido vista pela última vez entrando em um dos escritórios de Ricardo, mas ele não sabia por que ela estava ali. Marcos percebeu que essa informação alinhava-se com os relatos de Helena e a conexão com o prédio abandonado, mas faltavam peças para ligar todos os eventos. Ainda assim, o fato de Ricardo estar envolvido diretamente tornava o caso mais perigoso, já que ele era conhecido por silenciar aqueles que ameaçassem seus negócios. Enquanto a equipe trabalhava com as novas informações, Vitor decidiu tomar uma atitude ousada. Ele usou sua influência e rede de contatos para contratar um investigador particular que pudesse agir em paralelo à polícia. Esse profissional, Samuel Vieira,
tinha experiência com casos de desaparecimento e uma abordagem pouco convencional. Com acesso aos documentos e pistas já levantados, ele começou a traçar um perfil detalhado de Ricardo, estudando seus movimentos recentes e antigos aliados. Samuel conseguiu localizar um homem chamado Paulo Mendes, que havia trabalhado como segurança pessoal de Ricardo por anos. Após ser abordado discretamente, Paulo revelou algo crucial. Na noite do desaparecimento de Priscila, ele recebeu ordens de escoltar uma mulher até um local desconhecido. Paulo não sabia o nome dela, mas a descrição física combinava perfeitamente com Priscila. Ele também mencionou que, após cumprir a tarefa, foi afastado sem explicações, algo que ele considerava suspeito. Com essa nova revelação, Marcos e Samuel decidiram unir forças. Eles identificaram o local onde Paulo afirmava ter levado a mulher, uma casa de campo isolada na Serra Fluminense. A propriedade, aparentemente abandonada, era de difícil acesso, cercada por mata fechada. A equipe organizou uma incursão discreta, sabendo que poderiam estar caminhando para uma armadilha. Ao chegarem, encontraram a casa em estado de abandono, com sinais de que havia sido usada no passado, mas estava vazia há anos. No entanto, uma pequena caixa de madeira foi descoberta no porão. Dentro dela, havia itens pessoais que pareciam pertencer a Priscila, incluindo uma foto dobrada de sua família. Essa descoberta trouxe uma mistura de esperança e desespero. Por um lado, era uma prova de que ela esteve ali. Por outro, não havia indícios do que aconteceu depois. Enquanto as evidências cresciam, Ricardo começou a demonstrar sinais de inquietação. Pessoas próximas a ele foram vistas saindo do país, e algumas propriedades começaram a ser vendidas rapidamente. Isso reforçava a suspeita de que ele estava ciente das investigações e tentando encobrir seus rastros. Marcos sabia que era uma corrida contra o tempo para reunir provas suficientes antes que Ricardo desaparecesse para sempre. Paralelamente, Helena, que continuava colaborando com a polícia, lembrou-se de um detalhe que havia negligenciado anteriormente. Em uma ocasião, pouco antes do desaparecimento de Priscila, Arthur mencionou que estava guardando algo importante demais para ser descoberto. Ela acreditava que isso poderia ser um objeto ou informação vital para o caso. Com a ajuda de Marcos, ela indicou o antigo apartamento de Arthur como possível local onde algo ainda poderia estar escondido. A busca no apartamento revelou um compartimento oculto atrás de um armário. Dentro dele, havia um caderno de anotações com letras confusas e códigos que a equipe levou horas para decifrar. Entre os rabiscos, uma frase chamou a atenção: ela sabia demais. A frase, sem contexto, era perturbadora, levantando a hipótese de que Priscila poderia ter descoberto algo que a colocou em perigo. Com as investigações avançando em múltiplas frentes, o cerco a Ricardo começava a se fechar. No entanto, ele ainda estava um passo à frente, movendo-se entre aliados leais e ameaçando qualquer um que considerasse um risco. Para Marcos, a chave para resolver o caso ainda estava em Arthur, mas localizá-lo antes de Ricardo se tornar intocável seria um desafio monumental. Enquanto a equipe trabalhava para conectar todos os pontos, um sentimento de urgência dominava os envolvidos. Cada pista parecia trazer mais perguntas do que respostas, mas a determinação de encontrar Priscila, ou pelo menos descobrir a verdade sobre o que aconteceu com ela, permanecia inabalável. O mistério continuava a crescer, e as próximas descobertas prometiam ser tão reveladoras quanto perigosas. O caderno encontrado no apartamento de Arthur se tornou o centro das atenções. Os códigos escritos nele eram intrincados, com palavras abreviadas e símbolos que pareciam formar um sistema próprio. A polícia convocou um especialista em decifração para trabalhar no material, enquanto Marcos e Samuel se concentravam nos trechos mais legíveis. Uma das anotações fazia referência a um encontro no cais e incluía uma data, que coincidia com o dia anterior ao desaparecimento de Priscila. O cais mencionado ficava em uma área portuária pouco movimentada, conhecida por abrigar atividades ilegais à noite. A equipe foi até o local, onde encontraram antigos trabalhadores dispostos a colaborar. Um deles, um homem idoso que parecia lembrar de cada detalhe da época, mencionou ter visto Arthur conversando com uma mulher no dia indicado no caderno. Segundo ele, a conversa parecia tensa, e Arthur deixou o local em alta velocidade após a troca de algumas palavras. Enquanto isso, Ricardo Ventura permanecia à espreita, monitorando os movimentos da investigação por meio de informantes infiltrados. Ele soube que o caderno de Arthur havia sido encontrado e começou a agir para evitar que mais provas fossem descobertas. Seu comportamento tornou-se mais errático, e antigos aliados começaram a abandonar suas operações, temendo que ele estivesse perto de ser exposto.
Marcos percebeu que a ligação entre Ricardo e Priscila poderia estar em algo que ela descobriu ou presenciou, mas ainda era difícil entender o que motivava o envolvimento dela. Durante um interrogatório com Helena, ela revelou um detalhe que parecia insignificante à primeira vista. Priscila havia comentado sobre um projeto de caridade pouco antes de desaparecer. Helena não sabia ao certo do que se tratava, mas lembrava que Arthur parecia incomodado com a ideia. A investigação sobre o tal projeto levou a uma organização beneficente que funcionava na época, supostamente gerenciada por Ricardo e outros empresários influentes. Apesar de ter uma fachada limpa, documentos obtidos revelaram que ela era usada como meio para lavar dinheiro e financiar atividades ilegais. Priscila, possivelmente sem saber do esquema, teria se envolvido como voluntária e se tornado uma testemunha indesejada. Na mesma semana, um policial infiltrado na rede de Ricardo enviou uma mensagem urgente para Marcos. Ele havia conseguido acessar um cofre em um dos escritórios de Ricardo e descoberto documentos comprometedores. Entre eles, uma foto de Priscila, visivelmente assustada, ao lado de Arthur e outros homens. A imagem parecia ter sido tirada poucos dias antes de seu desaparecimento, confirmando que ela esteve sob vigilância. A equipe de Samuel começou a traçar um padrão nos movimentos de Ricardo e localizou uma propriedade que ele visitava frequentemente. Essa casa, localizada em uma área rural, estava fora do radar das autoridades. Marcos, Samuel e uma equipe pequena decidiram realizar uma operação discreta para verificar o local. Ao chegar, encontraram um ambiente vazio, mas claramente utilizado recentemente. Uma parede de um dos quartos escondia um cofre embutido, que foi aberto após horas de trabalho. Dentro do cofre, encontraram arquivos confidenciais com detalhes das operações ilegais de Ricardo, e mais uma vez, menções a Priscila. Uma das páginas, escrita à mão, continha a frase: encerrar o problema imediatamente. Para Marcos, isso era prova de que Ricardo ordenara algo relacionado ao desaparecimento dela, mas ainda faltavam evidências diretas para incriminá-lo. Enquanto isso, Ricardo tentava manter as aparências, mas sua rede de proteção estava desmoronando. Ele começou a entrar em contato com antigos aliados, oferecendo somas exorbitantes para que garantissem sua segurança. Entre esses contatos estava um homem chamado Ernesto, conhecido por ser uma espécie de limpador de rastros. A presença de Ernesto na trama aumentou a urgência da investigação, já que ele era conhecido por eliminar qualquer ameaça à operação de Ricardo. No meio dessa corrida contra o tempo, Samuel conseguiu localizar um contato que havia trabalhado diretamente com Ernesto. Esse homem, temendo represálias, concordou em entregar informações em troca de proteção policial. Durante o encontro, ele revelou que Ernesto fora contratado para se livrar de algo sensível relacionado a Priscila, mas não sabia se tratava de uma pessoa ou de documentos. A partir dessa revelação, Marcos e sua equipe começaram a monitorar os movimentos de Ernesto, que parecia estar preparando sua fuga. Eles o interceptaram em um aeroporto particular, onde ele carregava uma mala contendo documentos rasgados e um pendrive criptografado. Sob pressão, Ernesto admitiu que o pendrive continha informações que poderiam destruir Ricardo, mas se recusava a revelar mais. Com o pendrive em mãos, os investigadores enfrentaram a difícil tarefa de decifrá-lo. O conteúdo começou a ser analisado, revelando uma série de gravações de áudio e vídeos que confirmavam o envolvimento de Ricardo em várias atividades criminosas. Entre os arquivos, havia um vídeo curto onde Priscila aparecia em um ambiente fechado, visivelmente assustada, mas viva. A data do arquivo indicava que o vídeo fora gravado dias após seu desaparecimento. A descoberta renovou a esperança da família Belfort, mas também trouxe novas perguntas. Se Priscila estava viva naqueles dias, o que aconteceu depois? E por que Ricardo manteve esse vídeo em seu poder? Enquanto a investigação avançava, o mistério em torno de Priscila permanecia tão denso quanto no dia em que tudo começou, com a verdade parecendo mais próxima e ainda assim inatingível. O vídeo encontrado no pendrive despertou um turbilhão de emoções na equipe de investigação e na família de Priscila. Ver seu rosto, ainda que em um ambiente de evidente tensão, trouxe a possibilidade de que algo vital ainda pudesse ser descoberto. Marcos ordenou uma análise minuciosa das imagens. A equipe de tecnologia notou detalhes no vídeo. Uma janela ao fundo revelava parte de uma paisagem que poderia ajudar a identificar o local onde ela foi mantida. Enquanto isso, Ricardo intensificava seus esforços para escapar. Ele havia transferido grandes somas de dinheiro para contas no exterior e cortado contato com aliados que considerava arriscados. Contudo, a polícia estava um passo à frente, monitorando suas transações e limitando suas opções.
A pressão estava crescendo, e Ricardo sabia que seu tempo estava acabando. A análise do vídeo revelou uma pista importante, um reflexo na janela que mostrava a silhueta de uma torre de transmissão. Com base nesse detalhe, os investigadores restringiram a busca a uma área específica nos arredores do rio. A região era composta por pequenos sítios e propriedades rurais, muitos deles abandonados ou usados esporadicamente. A equipe iniciou buscas detalhadas em cada um dos locais que correspondiam ao cenário. No meio da investigação, Helena entrou em contato novamente, dizendo que precisava compartilhar algo que havia lembrado. Durante uma reunião com Marcos, ela contou que Arthur tinha mencionado, semanas antes de desaparecer, um lugar afastado onde tudo seria resolvido. Helena acreditava que ele estava se referindo à mesma área rural onde o vídeo foi gravado. A informação reforçou a necessidade de continuar as buscas naquela região. Depois de dias de buscas intensas, a equipe encontrou uma propriedade que parecia corresponder ao local do vídeo. A casa estava em ruínas, mas marcas recentes indicavam que alguém havia estado ali. No porão, encontraram objetos que sugeriam que o local foi usado como esconderijo. Entre os itens estava uma folha de papel com números e palavras rabiscadas, que pareciam coordenadas ou códigos. Enquanto decifravam o conteúdo do papel, um informante anônimo entrou em contato, oferecendo informações sobre Ricardo em troca de proteção. Ele revelou que Ricardo estava desesperado para se livrar de evidências e havia enviado homens de confiança para apagar rastros na propriedade. Essa informação colocou a equipe em alerta, pois sabiam que poderiam estar lidando com pessoas perigosas. Marcos decidiu intensificar a operação. Em um esforço conjunto com outras divisões policiais, ele organizou uma ação para interceptar os homens enviados por Ricardo. O confronto ocorreu em uma estrada deserta, e, embora ninguém tenha se ferido, as detenções resultaram em novas evidências, documentos, fotos e gravações de áudio que conectavam diretamente Ricardo ao desaparecimento de Priscila. Entre as gravações estava um trecho perturbador de uma conversa entre Ricardo e Arthur. A voz de Ricardo deixava claro que ele via Priscila como uma ameaça aos seus negócios. Arthur, em tom nervoso, parecia implorar por mais tempo para resolver a situação de outra forma. O áudio era uma prova contundente do envolvimento de ambos e levantava a questão do que realmente aconteceu com Priscila após esse diálogo. Enquanto as investigações se aprofundavam, Ricardo tentava se esconder em uma propriedade costeira que havia mantido em segredo. A localização foi descoberta graças a um erro cometido por um de seus subordinados, que tentou transferir bens de alto valor para o local. A polícia, preparada para agir rapidamente, organizou uma operação para capturá-lo. Durante a abordagem, Ricardo foi encontrado em uma sala de segurança improvisada, cercado por equipamentos de vigilância e documentos destruídos. Ele foi detido sem resistência, mas seu semblante frio indicava que ele ainda acreditava que poderia escapar da situação. Marcos sabia que a prisão de Ricardo era uma grande vitória, mas também que ele era apenas parte de um quebra-cabeça maior. Com Ricardo sob custódia, as negociações para obter informações começaram. Inicialmente, ele se recusou a falar, mas, sob pressão das evidências acumuladas, começou a ceder. Ele confirmou que Priscila tinha informações que comprometiam suas operações, mas negou envolvimento direto no que chamou de desfecho trágico. Sua declaração vaga sugeria que outras pessoas poderiam estar envolvidas. As pistas apontavam cada vez mais para Arthur, mas ele continuava desaparecido. Ricardo revelou que o último contato que teve com Arthur foi meses após o desaparecimento de Priscila, quando ele pediu ajuda para sair do país. Ricardo, porém, havia se recusado, temendo que Arthur pudesse ser uma ameaça. Esse relato reacendeu a esperança de que Arthur ainda estivesse vivo e pudesse fornecer respostas definitivas. Marcos sabia que o caso ainda estava longe de ser resolvido. Cada avanço trazia novas perguntas e camadas de complexidade. O mistério em torno de Priscila continuava a crescer, mantendo todos envolvidos presos em uma busca implacável por respostas. A verdade parecia mais próxima do que nunca, mas o caminho até ela ainda estava repleto de perigos e incertezas. O depoimento de Ricardo, ainda que evasivo, colocou a polícia em alerta máximo. Ele mencionara que Arthur havia fugido para fora do país, mas que existia a possibilidade de ele estar escondido no Brasil sob um nome falso. As buscas por Arthur foram intensificadas, focando em locais isolados ou onde ele poderia se sentir seguro longe dos olhos das autoridades. Durante a investigação, uma nova pista surgiu de maneira inesperada. Uma mulher chamada Lúcia entrou em contato com a polícia, alegando ter informações sobre Arthur. Ela dizia ser uma antiga colega de trabalho dele e relatou que,
meses após o desaparecimento de Priscila, ele a procurou pedindo ajuda para desaparecer. Segundo Lúcia, Arthur estava visivelmente abalado e falava sobre coisas que não podia desfazer. Ela não o via desde então, mas lembrava que ele mencionou um lugar em Minas Gerais onde poderia se esconder. Com essa informação, Marcos mobilizou uma equipe para investigar a região mencionada. Eles rastrearam propriedades em nome de conhecidos de Arthur e encontraram um sítio abandonado que parecia se encaixar na descrição. Quando chegaram ao local, encontraram vestígios recentes de ocupação, roupas, alimentos e uma fogueira recém-apagada. Arthur havia estado ali, mas novamente escapara antes da chegada da polícia. Enquanto isso, Helena foi contatada por um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz masculina disse conhecer a verdade sobre o que aconteceu com Priscila. O homem, que se identificou apenas como Miguel, exigiu um encontro em um local público. Ele alegava ter provas contundentes de que Arthur estava diretamente envolvido no desaparecimento, mas que não agiu sozinho. Relutante, Helena decidiu informar Marcos sobre a ligação, e uma equipe foi enviada para garantir sua segurança no encontro. Miguel apareceu pontualmente no local combinado, carregando uma pasta que dizia conter documentos e fotos cruciais. Segundo ele, Arthur havia sido coagido por Ricardo e por outro homem não identificado. Miguel afirmava que Priscila descobrira algo comprometedor e que Arthur, inicialmente relutante, acabou cedendo às ameaças de Ricardo. No entanto, Miguel alegava não saber o destino final dela, apenas que Arthur se arrependeu profundamente do que fez. A pasta entregue por Miguel continha evidências surpreendentes, registros de reuniões entre Ricardo, Arthur e outros envolvidos, além de mensagens ameaçadoras enviadas para Arthur. Esses documentos confirmavam que Ricardo comandava uma operação para silenciar qualquer ameaça aos seus negócios. Entre as mensagens, uma ordem direta: desapareça com o problema imediatamente. Marcos, com as novas provas, conseguiu autorização para realizar buscas mais profundas nas contas e bens de Ricardo. Durante essa investigação, descobriram transações financeiras feitas para um homem que usava o nome falso João Freitas. Cruzando os dados, identificaram que esse nome estava sendo usado por Arthur em pequenas cidades do interior do estado. Em uma operação cuidadosamente planejada, a polícia cercou um hotel simples em uma cidade no sul de Minas Gerais, onde Arthur estava hospedado. Ele foi encontrado sozinho em um quarto, visivelmente desgastado e em péssimo estado físico. Quando os policiais entraram, Arthur não resistiu à prisão, mas parecia aliviado por ter sido encontrado. Ele foi levado sob custódia para um interrogatório. No depoimento inicial, Arthur revelou que Priscila fora mantida em cativeiro por dias após seu desaparecimento. Ele alegou que tentará protegê-la, mas que as pressões e ameaças de Ricardo o forçaram a colaborar. Segundo ele, o objetivo de Ricardo era obter informações de Priscila sobre algo que ela havia descoberto, mas Arthur insistia que não sabia o que era. Ele afirmou que sua última lembrança de Priscila foi deixá-la sob a guarda de outra pessoa a mando de Ricardo. A menção a um terceiro envolvido mudou completamente a direção das investigações. A polícia começou a procurar por essa figura misteriosa, enquanto Arthur era interrogado mais profundamente. Ele forneceu detalhes sobre um local onde acreditava que Priscila foi levada após o cativeiro inicial. A descrição levou a um depósito em um bairro industrial, mas ao chegarem lá, a equipe encontrou apenas um prédio abandonado e sem sinais recentes de uso. Apesar da falta de evidências concretas no depósito, uma nova análise dos documentos de Miguel trouxe uma descoberta inesperada. Um dos papéis continha um número de telefone ligado a um advogado que, segundo registros, trabalhou para Ricardo por muitos anos. Esse homem, conhecido por sua discrição, foi localizado e convocado para depor. Sob pressão, ele confessou que havia intermediado pagamentos e negociado o silêncio de pessoas relacionadas ao caso. Com as revelações do advogado, surgiu o nome de um homem chamado Gustavo, conhecido por ser responsável por limpar problemas para Ricardo. Gustavo estava desaparecido, mas sua última localização conhecida era em uma fazenda na divisa com São Paulo. A polícia começou a montar uma operação para capturá-lo, sabendo que ele poderia ser a chave para descobrir o paradeiro final de Priscila. As peças começavam a se alinhar, mas a verdade ainda permanecia elusiva. Cada avanço trazia mais perguntas do que respostas, e a família Belfort continuava vivendo entre a esperança e o medo. A investigação avançava para seu clímax, mas o destino de Priscila ainda permanecia envolto em sombras, aguardando a revelação definitiva. A equipe de Marcos seguiu a nova pista sobre Gustavo com extremo cuidado.
Ele era conhecido por ser meticuloso e evitar qualquer traço que pudesse conectá-lo a Ricardo ou suas operações. A fazenda na divisa com São Paulo parecia abandonada à primeira vista, mas sinais recentes de movimentação chamaram a atenção. Marcos sabia que qualquer erro poderia alertar Gustavo, então decidiu cercar a área e aguardar o momento certo para agir. Enquanto isso, no Rio, a análise de antigos registros revelou algo intrigante. Uma testemunha que nunca havia sido chamada antes apareceu em um arquivo esquecido da primeira fase do caso. Essa pessoa, um antigo funcionário de um estacionamento no centro, relatou ter visto uma mulher parecida com Priscila entrando em um carro com placas adulteradas no dia de seu desaparecimento. Ele alegou não ter sido ouvido anteriormente por medo de retaliações. Marcos enviou uma equipe para localizar o homem, que agora trabalhava em outra cidade. Quando finalmente foi encontrado, ele descreveu o motorista do carro de forma precisa. A descrição coincidia com Gustavo, o que reforçava a ligação dele com o desaparecimento de Priscila. O depoimento do homem foi crucial para justificar uma ação mais enérgica contra Gustavo, acelerando os planos para sua captura. De volta à fazenda, a polícia decidiu agir após identificar uma pequena estrutura subterrânea escondida no terreno. A entrada estava trancada, mas, ao abrirem, encontraram uma sala vazia com alguns equipamentos de vigilância e mapas que indicavam locais estratégicos usados por Ricardo e seus aliados. Gustavo havia escapado novamente, mas os investigadores estavam cada vez mais próximos de localizá-lo. Entre os itens encontrados, havia uma lista de nomes codificados. Um desses nomes foi identificado como pertencente a uma mulher chamada Mara, que, segundo registros, havia trabalhado como assistente de Ricardo durante anos. Quando localizada, Mara inicialmente negou qualquer envolvimento, mas, diante de evidências que ligavam seu nome a transações financeiras suspeitas, começou a cooperar. Mara revelou que Gustavo estava se escondendo em uma área de difícil acesso na Amazônia, onde Ricardo tinha uma propriedade utilizada para negócios ilegais. Ela também confessou que sabia de algo sobre Priscila, mas tinha medo de falar. Com paciência, Marcos conseguiu convencê-la a revelar mais detalhes. Segundo Mara, Gustavo era obcecado por seguir ordens à risca e via Priscila como um problema que precisava ser eliminado. A informação sobre a propriedade na Amazônia levou a uma operação de larga escala. As condições na região eram desafiadoras, mas a equipe conseguiu se aproximar do local sem alertar Gustavo. Após horas de espera e monitoramento, ele foi finalmente capturado enquanto tentava fugir por um rio próximo. Gustavo não ofereceu resistência, mas seu olhar frio e calculista revelava pouco sobre o que sabia. Durante o interrogatório, Gustavo admitiu que estava envolvido no desaparecimento de Priscila, mas alegou que apenas seguia ordens de Ricardo e outros superiores. Ele afirmou que a última vez que viu Priscila foi em um local remoto, onde ela foi entregue a pessoas que ele acreditava estarem ligadas a outro esquema. Gustavo insistiu que não sabia o que aconteceu depois disso, mas sua falta de detalhes fez com que a equipe desconfiasse de que ele estava escondendo algo. Com Gustavo sob custódia, os investigadores começaram a rastrear as pessoas mencionadas por ele. Um desses nomes, Júlio Martins, era um intermediário que trabalhava nas sombras para conectar diferentes facções criminosas. Júlio foi localizado em um complexo habitacional no litoral nordestino e capturado após uma perseguição. Sua prisão revelou novos detalhes sobre o envolvimento de Priscila no esquema. Júlio confirmou que Priscila havia sido usada como moeda de troca em um acordo entre Ricardo e um grupo estrangeiro envolvido em tráfico humano. A revelação foi devastadora para a equipe e para a família Belfort, mas também trouxe uma nova esperança. Se Priscila realmente havia sido levada para fora do país, ainda existia a possibilidade de encontrá-la viva. Marcos, agora em contato com autoridades internacionais, começou a rastrear os movimentos financeiros e logísticos do grupo mencionado por Júlio. As investigações levaram a um armazém na Colômbia, onde várias operações semelhantes haviam sido conduzidas no passado. Com o apoio de equipes locais, uma incursão foi feita no local, mas não havia sinais de Priscila. No entanto, documentos apreendidos sugeriam que pessoas envolvidas no esquema estavam sendo transportadas para a Europa. A busca por respostas continuava, mas o mistério em torno de Priscila parecia cada vez mais profundo. Para cada pista revelada, uma nova camada de incerteza surgia. A família Belfort, dividida entre o medo e a esperança, sabia que o desfecho ainda estava distante, mas confiava no trabalho incansável de Marcos e sua equipe. Enquanto isso, a verdade permanecia à espreita, aguardando o momento certo para ser completamente revelada. O armazém na Colômbia revelou mais do que parecia à primeira vista.
Entre os documentos encontrados, havia registros detalhados de viagens recentes realizadas por membros do grupo mencionado por Júlio. Uma dessas viagens listava o transporte de carga humana para um porto em Marselha, na França. Embora o registro não mencionasse nomes, o período coincidiu com os meses seguintes ao desaparecimento de Priscila. Marcos sabia que essa era a pista mais concreta até então. Com o apoio de autoridades francesas, uma operação foi organizada para investigar o porto. Lá, agentes descobriram um antigo armazém que havia sido usado como ponto de passagem para pessoas traficadas. Entre os objetos deixados para trás, encontraram um caderno com nomes e datas. Apesar de muitos estarem ilegíveis, um nome chamou a atenção: Belfort. A descoberta reacendeu as esperanças, mas também trouxe um senso de urgência, já que o tempo parecia ser um inimigo constante. Enquanto isso, Helena decidiu compartilhar algo que havia guardado por muito tempo. Ela revelou que, semanas antes do desaparecimento de Priscila, recebeu um telefonema estranho de alguém que pedia para que ela ficasse atenta ao que sua irmã estava envolvida. Na época, Helena não deu importância, mas agora, com tudo o que havia sido descoberto, essa ligação parecia um aviso. Marcos pediu que ela tentasse se lembrar de detalhes específicos, mas a memória era vaga, e a origem da ligação permaneceu um mistério. As investigações em Marselha levaram a outro nome: Andrei Vasiliev, um conhecido intermediário no tráfico humano europeu. Andrei era astuto e costumava desaparecer sempre que sentia que estava sendo rastreado. A Interpol conseguiu localizá-lo em Praga, mas ele escapou antes da chegada das autoridades, deixando para trás apenas pistas que o conectavam ao transporte de pessoas. Entre os documentos apreendidos, uma nota fazia menção a um segredo muito bem guardado que Priscila supostamente conhecia. Enquanto isso, Ricardo, ainda sob custódia, começou a mostrar sinais de nervosismo. A pressão crescente das investigações e as provas acumuladas contra ele o obrigaram a considerar um acordo. Durante um interrogatório, ele confessou que sabia que Priscila ainda estava viva nos meses seguintes ao desaparecimento. Ele alegou, no entanto, que havia perdido o controle da situação quando seus parceiros europeus decidiram mantê-la sob custódia indefinida. O motivo, segundo Ricardo, era simples: ela sabia demais e representava uma ameaça tanto para ele quanto para outros envolvidos. Com essa informação, Marcos começou a traçar uma rede de conexões que levava a um grupo conhecido por usar reféns como moeda de troca em negócios obscuros. A investigação apontava para um esconderijo remoto nos Balcãs, onde o grupo mantinha prisioneiros de alto valor. A operação para localizar o local foi intensa, envolvendo forças internacionais e apoio logístico de vários países. O resgate foi um sucesso, mas não sem desafios. Após horas de confronto, a equipe conseguiu libertar várias pessoas mantidas em cativeiro. No entanto, Priscila não estava entre elas. Uma das prisioneiras, uma mulher que havia estado no mesmo local que ela, afirmou que Priscila foi retirada semanas antes e levada para um lugar desconhecido. Segundo o relato, ela estava fraca, mas determinada a resistir. A pista seguinte surgiu de maneira inesperada. Um dos líderes do grupo foi capturado, e durante o interrogatório, revelou que Priscila havia sido enviada a um local seguro na Itália. A razão, segundo ele, era que ela havia conseguido convencer alguns dos captores de que sua libertação poderia beneficiá-los. Essa revelação trouxe uma nova esperança, mas também levantou preocupações sobre sua segurança. Na Itália, a busca levou a uma vila isolada na região da Toscana, onde um contato local afirmou ter visto uma mulher brasileira sendo mantida em uma propriedade cercada. A descrição física correspondia a Priscila. Marcos organizou uma operação com as autoridades locais para verificar o local. Ao invadirem a propriedade, encontraram apenas um bilhete manuscrito: "Muito perto agora". O bilhete indicava que Priscila havia sido retirada pouco antes da chegada da polícia, mas também sugeria que ela estava sendo protegida por alguém. A busca continuou até que, dias depois, uma denúncia anônima levou a equipe a uma casa segura em Roma. Lá, finalmente, Priscila foi encontrada. Visivelmente mais magra e com sinais de anos de sofrimento, ela estava viva, mas profundamente abalada. O reencontro com a família foi emocionante e cheio de lágrimas. Priscila contou que havia sido mantida em constante movimento para evitar que fosse encontrada. Ela revelou que a razão de seu sequestro estava relacionada a documentos que acidentalmente viu enquanto fazia trabalho voluntário. Esses documentos incriminavam figuras poderosas, incluindo Ricardo e seus parceiros internacionais. Com sua sobrevivência confirmada e seu depoimento, as autoridades conseguiram desmantelar a operação de tráfico e prender os envolvidos.
Ricardo, agora sem aliados, foi condenado a uma longa pena, junto com outros membros do esquema. Priscila iniciou um longo processo de recuperação, contando com o apoio incondicional de sua família e de Marcos, que se tornou um amigo próximo. Apesar das feridas deixadas por tantos anos de sofrimento, Priscila encontrou forças para recomeçar. Seu caso se tornou um símbolo de perseverança e esperança, inspirando mudanças nas leis e maior atenção ao combate ao tráfico humano. Ainda havia cicatrizes, mas o futuro agora parecia promissor, com a verdade finalmente revelada e a justiça sendo feita. Muito obrigado por fazer parte desse caso imperdoável. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.